Bom, pessoal, boa tarde. Esses dias atrás, o inscrito do canal, Paulo César, se não me engano, ele comentou que o Fusca dele junta muito a gasolina aqui na cápsula de avanço do distribuidor, né? E eu comentei com ele que ia fazer um vídeo falando sobre isso daí, né? Então aqui, como a gente faz em todo vídeo, eu gosto de dar uma explicação de como funciona, porque seria fácil falar, faça assim e pronto, e ninguém entender nada porque que aquilo ali resolveu, né? Então vamos dar uma pequena explicação. Então o que acontece? Há dois tipos de distribuidor, né? Que usam o vácuo. Esse daqui, que ele é centrífugo e tem a cápsula menor de vácuo, que ela é responsável por um complemento do avanço, né? Então, numa situação em que a gente está lá na estrada, uma rotação razoável, geralmente acima de 2.000 RPMs e com o pé só encostando no acelerador, né? Ele avança mais 10 graus aqui para aumentar o avanço e garantir uma economia de combustível, né? E numa aceleração também, quando você está saindo da imobilidade, com o pé leve, ele avança também garantindo um melhor desempenho para o carro. Mas isso aqui ele só avança se o pé estiver leve, se o carburador não abrir tudo. Se você pisar de uma vez, isso aqui é inútil, ele não é utilizado, ele só vai avançar pelo centrífugo, nesse tipo de distribuidor. Aí nós temos o outro distribuidor, que é aquele que te fala tampa baixa. Eu não tenho nenhum aqui, mas ele tem aquela tampa baixa e ele é menor aqui também, e usa aquela cápsula grande de avanço, uma cápsula grande. Saiu nos primeiros 1.300, 1.500, saiu até no 1.600, no 1.300 foi até 74, no 1.500 foi até 73 e no 1.600 saiu em algumas variantes, as primeiras mesmos, né, aquelas frente alta, e no Zé do Caixão saiu também essa cápsula grande, é uma cápsula grande, né? Esse daí ele não tem centrífugo, ele só tem o avanço a vácuo, então ele só avança dependendo da depressão que existe no coletor. Então, quando você está em marcha lenta, ele está com um pequeno avanço, eu vou explicar isso. Pequeno avanço, ele está puxando um pequeno vácuo. Quando você começa a acelerar, ele começa a avançar, puxar o vácuo, começa a avançar o ponto. A hora que você passa com a borboleta de uma certa situação, que aqui perde o vácuo, ele tem um caninho aqui pelo Venturi, que ele continua puxando a cápsula para ela avançar o avanço total. Se você pisar de uma vez aqui, como ele é um avanço conjugado, aqui no carburador tem duas tomadas de vácuo, quando você pisa de uma vez, essa aqui para de puxar vácuo, porém, continua puxando o vácuo daqui. Então ele vai atrasar os 10 graus, mesma coisa daqui. Só que ele tem um avanço menor do que esse daqui e um avanço muito mais rápido do que esse daqui numa saída, né? Então era comum na época, hoje em dia não acontece mais isso, mas era comum na época, com a gasolina ruim de baixa octanagem, o carro grilar com aquele tipo de distribuidor. No entanto, foi trocado para esse, para resolver esse problema em 74. Hoje em dia não acontece mais isso, porque hoje em dia a gente tem uma gasolina que ela é excelente para os padrões desse motor aqui, que é baixa compressão, né? É excelente assim, em detonação. Não vamos entrar no mérito de álcool, essas coisas, mas em detonação ela não tem problema mais. Então, esse vapor de gasolina que desce e vem parar aqui, naquela cápsula grande, ele é muito mais visível, ele acontece muito mais naquela cápsula grande do que nessa pequena. Por quê? Justamente por causa desses dois caninhos, né? Então, vou mostrar na bancada lá os dois carburadores para vocês terem uma ideia.
Então, aqui eu tô com um carburador que eu uso no Fusca. Isso aqui é do meu modelo, que usa com distribuidor tampa alta. Então, se a gente pegar e abrir toda a borboleta aqui, ó, ele não tem, o vento é limpo, ele não tem nenhum caninho de avanço, não tem nada. O avanço, ele simplesmente ele sai, a mangueira puxa daqui e ele vem parar aqui, nesse tubinho aqui dentro, ó. Então, olha o quanto ele é mais alto do que a borboleta, ó. Olha onde a borboleta está fechada, olha o quanto que a borboleta tem que abrir para ele começar a avançar, ó. Olha só isso, o quanto que a borboleta tem que abrir para ele começar a avançar. Então, se você começar a acelerar, você vai abrir tudo isso para a borboleta, para começar a puxar vácuo. E quando você solta a borboleta, ele tampa totalmente. Então, esse tipo de distribuidor dificilmente vai juntar o vapor lá na cápsula, vai juntar gasolina na cápsula. Já esse daqui, o que acontece? Ó, esse aqui é aquele eu até tirei a tampa aqui, ó, que ele tem o caninho ali, ó. Então a mangueira está conectada aqui, ela puxa o avanço aqui de cima, quando a borboleta está toda aberta, ó, o caninho ali embaixo, ó, lá dentro. Ela puxa ela começa a puxar avanço por aqui quando ela está toda aberta, e quando ela está fechada, ela puxa avanço por esse furão aqui, ó. Olha o tamanho do furo ali, ó. Ah, bem no cantinho da borboleta ali onde eu abri ela. Então vocês podem ver, ó, que aqui a borboleta fechou, abriu um pouquinho, já está avançando lá. Está bem próximo da borboleta esse tipo de carburador que usa o tampa baixa, é bem próximo. E sim, em situações de você estar com ele regulado na marcha lenta, ele está puxando 2, 3 graus já, porque já está com o vácuo exercendo ali, ó, abriu um pouco, lá, fechou, abriu um pouquinho, já está puxando. Então vamos analisar assim. Quando eu acelero, o motor faz vácuo aqui, ele puxa, e a mangueira está aqui, ele puxa o avanço. E quando eu desacelero, e quando eu tiro o pé, eu estou acelerando, tirei o pé com tudo. O carro está desacelerando. O que acontece? Acontece o inverso. Aqui nessa região, ela vai ainda estar com gasolina, com vapor de gasolina, com mistura, porque se tirou o pé, ainda está sendo alimentado pela marcha lenta. Depende se tiver a marcha lenta rica, tiver muito aberto esse parafuso, ele começa até a estourar, né, no escape. Então ele está ainda com vapor de combustível aqui, porém a cápsula está recuando o avanço. Então é o inverso, aquela mola ela faz a puxar ao contrário a depressão que estava indo para o carburador, ela começa a ser inversa. Então o que acontece? Nessa depressão vem combustível junto, ela vem aquele vapor de gasolina junto. Nesse carburador aqui é muito mais visível, porque esse aqui que usa o tampa baixa, esse furo aqui, ó, vamos pegar assim que dá para ver melhor. Assim. Esse furinho aqui, ó, ele é bem próximo da borboleta. Então olha aqui, ó, eu dei só um tequinho aqui, ó, ele já apareceu o furo. Nesse daqui, ó, olha o tanto que eu tenho que abrir para aparecer o furo. Então esse daqui, no momento que eu desacelero, esse vapor que está aqui, ele não é puxado pela cápsula. Porque a cápsula é pequena, não vai exercer tanta força contrária. E o furo é longe da borboleta. O furo é bem longe da borboleta, né? Então fechou, mesmo que você desacelere aqui, ó, fechou, ele tá longe. Então ele vai ser muito mais difícil de entrar gasolina na cápsula com esse carburador de tampa alta do que com esse do tampa baixa. Então o do tampa baixa é o seguinte, ele teve algumas coisas que existiam na época para evitar isso daqui. E muita gente hoje não faz isso, né? Então eu vou dar uma parada no vídeo, vou pegar o manual lá para mostrar uma foto para vocês.
Então, esse aqui é o manual do 1300 do 1500 de 1970, né? E eu imprimi ele de um conhecido e mandei encadernar. Então aqui a gente tem uma foto aqui, ó, do motor deles lá. Olha o tubo, essa cápsula grande, pode aproximar, essa cápsula grande, ela saía um tubinho e subia lá em cima para depois encaixar aqui no carburador. Então ela tinha tipo um sifão. Por quê? O que acontece? Quando você desacelerava aqui, aquele vapor que ele ia querer entrar aqui, ele não tinha força para subir aqui e acabava voltando aqui. Então ele não vinha nessa cápsula. Então essa curva aqui que ninguém faz hoje com a mangueira, que isso aqui era um tubo de metal. Até dá para fazer isso aqui com um tubo de flexível de freio, aquele tubinho de freio, né? Que usa na roda dianteira do Fusca no freio. Compra o tubo, corta as pontas e faz esse desenho. Quanto mais alto aqui, melhor. Porque daí a gasolina não vai ter... É um efeito sifão, ela não vai conseguir subir aqui e vir na cápsula aqui, né? Então vamos mostrar no carro lá, para a gente ver como é que vai fazer isso com a mangueira. Então o que acontece? Aqui ele tinha uma curva, né? Até a ponta da caneta aqui, ó. Ele tinha uma curva que subia aqui em cima. E nos modelos igual ao meu, do meu Fusca aqui, ele já não tem a curva, ele só tem isso daqui, ó. Ele só tem uma mangueira que sai daqui e vem direto aqui. Aí o que acontece? Naquele tipo de carburador do tampa baixa, quando você desacelera aquele vapor aqui, ele vem e entra e vem parar aqui na cápsula, enche a cápsula de gasolina, fura a cápsula, né? Então, no caso aqui, o que eu costumo fazer quando não se tem aquilo ali? Estou com uma mangueira grande aqui, só para demonstrar, né? Ela vai aqui, aí eu pego aqui e faço isso daqui, ó. Eu faço simplesmente isso daqui, ó. Eu coloco ela aqui, né? E faço uma curva nela aqui, ó. Faço um sifão aqui, ó. Quanto maior, melhor. Faço um sifão, coloco um enforca-gato aqui e conecto aqui. Aí o combustível que ele vai entrar aqui, ele não vai ter força para fazer essa curva aqui em cima e não vai cair aqui embaixo, né? Então pode se usar um filtro igual esse meu aqui, pode fazer isso daqui, ó. Pode fazer isso daqui, ó. Laçar ele aqui no filtro, prender aqui e a outra ponta vai prender aqui embaixo. Então você tem que garantir que ela fique alta assim, né? Garantir que fique alto, que faça essa curva aqui, escapando aqui, que eu não quero tirar aqui porque ela garanta que fique assim, uma curva. Aí a gasolina ela vai vir aqui, ela vai chegar até aqui. Aqui não tem depressão suficiente igual o motor, é só um retorno só de mola, né? Então, como ele está para baixo assim, ó, o combustível vem. Agora, se ele tiver essa curva, o pouco de depressão que faz aqui no retorno da mola não vai ser suficiente para puxar a gasolina nessa curva. Aí não vai entrar combustível na cápsula. Na cápsula pequena é difícil acontecer isso, mas se tiver acontecendo, pode fazer isso também. Pode fazer até um pouco menor aqui, não precisa ser tão grande com a cápsula, na cápsula pequena, fazer um pouco menor aqui, mas pode ser feito essa curva aqui. E importante é que essa curva seja aqui em cima. Aqui em cima. Que se fizer aqui embaixo não vai adiantar nada. Tem que ser aqui em cima. Então a ideia é isso aqui. Isso que eu falei que eu ia fazer um vídeo pro Paulo César para explicar. Porque explicar no comentário eu não ia conseguir explanar bem essa questão aqui, né? Já fiz isso em vários Fusca, de pessoas que reclamavam, tá entrando gasolina aqui na cápsula, pega a mangueira e faz isso. Aí prende com um enforca-gato aqui, ó, para ela uma cinta Hellerman, né? Para ela não voltar a abrir e monta a mangueira assim, desse jeito aqui. Não vai entrar mais gasolina aqui na cápsula, né? Então essa é a dica de hoje nisso daí.
que eu ia fazer. Acho que eu já até fiz um vídeo sobre isso, mas como eu tenho muito vídeo no canal aí, deve ter ficado lá anos atrás, né? Então a ideia é essa. Vou falar para ele, ele testa lá, depois ele dá um parecer se ele fez e ficou bom, né? Então espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.